Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro de Reis, capítulo 5. Deus deu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias e um coração tão vasto como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão foi maior que a de todos os filhos do Oriente e maior que toda a sabedoria do Egito. Foi mais sábio que qualquer pessoa, mais que Etã, o Esraíta, mais que os filhos de Maol, Emã, Calcol e Darda. Sua fama se espalhou por todas as nações circunvizinhas. Pronunciou 3.000 provérbios e seus cânticos foram em número de 1.005. Falou das plantas, desde o cedro que cresce no Líbano até o pisopo que sobe pelas paredes. Falou também dos quadrúpedes, das aves, dos répteis e dos peixes. Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão e da parte de todos os reis da terra que ouviram falar de sua sabedoria. Irã, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão, ao saber que este fora sagrado rei em lugar de seu pai, pois Irã sempre tinha sido amigo de Davi. E Salomão mandou esta mensagem a Irã: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde construir um templo para o nome de Yahvé, seu Deus, por causa das guerras que o importunavam de todos os lados, até que Yahvé submetesse os inimigos a seus pés. Agora, porém, Yahvé, meu Deus, me deu tranquilidade por todos os lados. Não tenho adversário nem infortúnio. Por isso, resolvi construir um templo ao nome de Yahvé, meu Deus, conforme o que disse Yahvé a Davi, meu pai. Teu filho, que colocarei no trono e em teu lugar, é quem construirá um templo para meu nome. Ordena, pois, que cortem para mim cedros do Líbano. Meus operários juntar-se-ão aos teus, e eu pagarei o trabalho dos teus operários conforme pedires. Sabes, com efeito, que não há entre nós ninguém que entenda de corte de madeira como os sidônios. Quando Irã ouviu a mensagem de Salomão, ficou cheio de grande alegria e disse: Bendito seja hoje Yahvé, que deu a Davi um filho sábio que governa este grande povo. E Irã mandou responder a Salomão: Recebi tua mensagem, atenderei a todo o teu desejo referente às madeiras de cedro e de cipreste. Meus servos as descerão do Líbano até o mar, e eu farei transportar pelo mar até o lugar que me indicares. Ali eu as desembarcarei e tu as receberás. Por tua vez, fornecerás víveres para minha casa, conforme eu desejar. Irã forneceu a Salomão madeiras de cedro e de cipreste na quantidade que ele quis, e Salomão pagou a Irã 20.000 coros de trigo para o sustento de sua casa e 20 coros de azeite virgem. Era isso que Salomão pagava a Irã cada ano. Yahvé concedeu a Salomão a sabedoria conforme lhe prometera. Houve bom entendimento entre Irã e Salomão, e os dois fizeram uma aliança. O rei Salomão recrutou em todo o Israel mão de obra para a corvéia. Conseguiu reunir 30.000 homens de corvéia. Mandou-os para o Líbano, 10.000 cada mês, alternadamente. Eles passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adorã era o chefe de corvéia. Salomão tinha ainda 70.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, sem contar os chefes dos prefeitos, em número de 3.300, que dirigiam os trabalhos e comandavam a multidão empenhada nas obras. O rei mandou extrair grandes blocos de pedra escolhida e lavrada para construir os alicerces do templo. Os operários de Salomão e os de Irã e os giblitas cortaram e prepararam as madeiras e as pedras para a construção do templo. Nos vários documentários que encontramos, podemos ver essas pedras grandiosas, bem recortadas, bem colocadas, todas alinhadas.
E até os discípulos falaram para Jesus: Jesus, que maravilha! Olha estas pedras. E Jesus disse: Não ficará pedra sobre pedra de toda esta construção. E isso aconteceu no ano 70, quando Tito, marechal romano, invadiu Jerusalém. Capítulo 6. No ano 480, após a saída dos israelitas da terra do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o segundo mês, ele construiu o templo de Yahvé. O templo que o rei Salomão edificou para Yahvé tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O ulã, diante do ecal do templo, tinha 20 côvados de comprimento no sentido da largura do templo e 10 côvados de largura no sentido do comprimento do templo. Fez no templo janelas oblíquas com grades. Encostado à parede do templo, ele fez um anexo ao redor nas paredes do templo, em torno do ecal e do debir, e fez aposentos laterais ao redor. O anexo inferior tinha 5 côvados de largura, o intermediário 6 côvados e o terceiro 7 côvados, pois ele tinha feito encostas em torno do templo do lado de fora, de modo que as vigas não se prendiam às paredes do templo. O templo foi construído com pedras já talhadas, de modo que não se ouviu barulho de martelo, de cinzel, nem de qualquer outro instrumento de ferro no templo, durante sua construção. A entrada para o andar inferior situava-se no ângulo direito do templo e, por meio de escadas em caracol, subia-se ao andar intermediário e deste ao terceiro. Terminada a construção do templo, cobriu com um teto de pranchões de cedro e construiu um anexo a todo o templo. Tinha 5 côvados de altura e estava ligado ao templo por traves de cedro. A palavra de Yahvé foi então dirigida a Salomão: Quanto a esta casa que estás construindo, se procederes segundo os meus estatutos, se observares as minhas normas e seguires fielmente os meus mandamentos, eu cumprirei em teu favor a minha palavra que dei a teu pai Davi, e habitarei no meio dos israelitas, e não abandonarei meu povo Israel. Salomão edificou o templo e o concluiu. O que nós chamamos de Muro das Lamentações é o que sobrou do templo. Por ali veremos as pedras, veremos a construção e aonde o povo faz as suas orações. As pessoas vão lá, colocam um papelzinho, bobagem. Daqui a pouco alguém vai lá e tira todos os papeizinhos que eles colocam no muro. Tem que parar com essas superstições. Eu vou fazer a minha oração, eu vou falar com Deus, Deus me ouvirá e Deus me responderá. Tão somente isso. Forrou com placas de cedro o lado interno das paredes do templo, desde o pavimento até as vigas do teto. Revestiu com madeira o interior e cobriu com tábuas de cipreste o assoalho do templo. Construiu os 20 côvados a partir do fundo do templo com tábuas de cedro, desde o pavimento até as vigas, e fez para o templo o debir, ou Santo dos Santos. O templo, isto é, Recal, diante do debir, tinha 40 côvados. No interior do templo, o cedro era esculpido com flores e festões. Tudo era de cedro e não se via pedra alguma. Salomão dispôs um debir no interior do templo para nele colocar a arca da aliança de Yahvé diante do debir, que tinha 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 20 côvados de altura, e que revestiu de ouro fino. Ele recobriu de ouro o altar de cedro. Salomão revestiu de ouro fino o interior do templo e fez passar correntes de ouro diante do debir que revestiu de ouro. Ele revestiu de ouro o templo todo, absolutamente todo o templo. No debir, ele fez querubins de oliveira selvagem de 10 côvados cada um. Uma asa do querubim tinha 5 côvados e a outra asa do querubim
também tinha 5 côvados, ou seja, de uma extremidade à outra das asas havia a distância de 10 côvados. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Ambos os querubins tinham a mesma dimensão e o mesmo formato. A altura de um querubim era de 10 côvados, e essa também era a altura do outro. Colocou os querubins no meio da sala interior. Os querubins estendiam suas asas, de sorte que a asa de um tocava uma parede e a asa do outro tocava a outra parede, e suas asas se tocavam uma na outra no meio da sala. Revestiu de ouro os querubins. Em todas as paredes do templo, ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querubins, palmas e flores. Cobriu de ouro o pavimento do templo no interior e no exterior. Na entrada do Debir, ele fez batentes de madeira de oliveira selvagem, o dintel e as ombreiras com 5 recuos, e os 2 batentes eram de oliveira selvagem. Mandou esculpir neles figuras de querubins, palmeiras e flores, e cobriu-as de ouro. Mandou cobrir de ouro os querubins e as palmeiras, da mesma forma para a porta do recal. Fez vigas de madeira de oliveira selvagem. Seu enquadramento tinha 4 ângulos. Os 2 batentes eram de cipreste, um batente com 2 painéis giratórios, o outro batente com 2 painéis giratórios. Mandou esculpir neles querubins, palmeiras e flores, revestidos de ouro, ajustados sobre a escultura. Construiu o muro do pátio interior com 3 fileiras de pedra talhada e uma fileira de pranchões de cedro. No 4º ano do mês de Ziv, foram lançados os alicerces do templo. No 11º ano, no mês de Bul, 8º mês, o templo foi concluído em todas as suas partes, conforme o projeto. Foi construído em 7 anos. As figuras que Salomão colocou no templo não eram para ser adoradas, mas sim apenas uma referência de que a presença de Deus estava lá. Onde a presença de Deus está, tem que haver reverência e tem que haver adoração, não para as imagens, mas para as coisas de Deus. Eu tenho a Bíblia, eu adoro a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando comigo. São coisas diferentes. No caso dos querubins, era apenas o quê? Uma ilustração. Olha, os querubins estão mostrando que Deus se faz presente. Então eu tenho que adorar ao Deus de Israel, ao único Deus, meu Senhor, meu Salvador, por meio de Jesus Cristo.